Boa noite. Então, com o falecimento do príncipe Philip, eu me interessei de olhar os mapas da família real britânica, principalmente o Philip e a rainha Elizabeth e o seu filho herdeiro do trono, Charles. Primordialmente, claro, porque assisti a série da Netflix, The Crown, e isso foi bem interessante, passou a ser mais real para mim a experiência, apesar de que sabe-se que houve algumas interferências na história real, de qualquer forma, né, na história verdadeira, né? Mas de qualquer forma, trouxe bastante conteúdo para que a gente possa compreender um pouco mais uma série de coisas. Vamos começar com a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, que na realidade formaram um casal que de cara parecia muito harmônico em termos da primeira parte da convivência, e de repente ficou sempre muito claro a ironia, a postura meio descompromissada em alguns momentos, né, do Philip. Bem, é interessantíssima o mapa dos dois. Eu peguei por um site inglês, né, que minha sobrinha que mora na Alemanha me mandou, porque eu tenho muita preocupação, né, de que as coisas estejam bem corretas, senão vamos fazer um olhar e uma interpretação falsa. Mas também porque nos sites brasileiros eu não encontrei, né, a hora de nascimento do príncipe Philip. Bem, ambos, tanto a rainha Elizabeth quanto o Philip, têm ascendente no signo de Capricórnio, o que tem muito a ver com a grande responsabilidade que eles assumiram nas suas vidas, né? Capricórnio é um ascendente difícil. Os que têm esse ascendente têm um compromisso, têm uma vida muitas vezes de muito dever, né? Não é muito fácil ser um ascendente Capricórnio. Mas interessante que para a rainha Elizabeth, o regente desse ascendente, claro, Saturno, está lá na cúspide da 10ª casa. Aliás, a 10ª casa de ambos também é no signo de Escorpião. Vocês vão estranhar um pouco a turma aqui no Brasil, porque a gente usou Plácidos, que é também o que esse próprio site usou, né? Quer dizer, o astrólogo desse site também usou Plácidos, e isso cria casas imensas e outras muito pequenas, porque o Plácido se adequaria melhor a países, a locais mais próximos do Equador. Bom, voltando ao assunto, é interessante que eles têm o mesmo meio do céu, quer dizer, o mesmo projeto transformador que é Escorpião, né? De profunda transformação. No caso da rainha Elizabeth, como um compromisso, quer dizer, o mapa dela se volta para essa posição e cedo ela precisou realmente tomar as rédeas, né, da vida pública, e até desde jovem, né, ela acabou já sabendo que seria, né, a herdeira do trono. E o príncipe Philip, o Saturno dele está na casa da crise. Então está na casa 8, uma casa difícil, uma casa que mostra que houve perdas na vida dele, né? E aí a gente tem uma questão difícil, porque ao mesmo tempo que houve perdas, houve também alguns sucessos, algumas coisas boas. E isso tudo está no signo de Virgem, no caso do Philip, né? E que Virgem colocaria para a gente, né? Virgem é um signo de utilidade. Então, o Philip é como se ele tivesse nascido, né? E no primeiro momento da sua experiência, ele percebesse que ele tinha obrigações, posições que ele teria que tomar, porque signo de Capricórnio é ação. Então, uma ação, uma
um comprometimento num sentido de organização, tá? Em momentos de crise, sendo útil, inclusive, analítico e crítico em momentos de crise. E ele teve essa postura, né? Quer dizer, ele nunca ficou totalmente concordante com a rainha, né? Muitas vezes ele tinha uma outra posição, via de uma outra maneira, né? Isso foi muito interessante, porque isso teve um reflexo depois no mapa do Charles, né? Muito interessante isso. Mas também porque o próprio Philip sentiu essa vida dura, né? No cotidiano dele, tá? Tem um Sol com quadratura de Saturno, também de Júpiter, mas de Saturno, junto com Marte. E é um Sol geminiano que era para ser um Sol light, né? Que era para dar assim uma vida mais fácil, pelo menos a pessoa levaria isso mais fácil. Talvez ele tenha procurado mesmo levar a vida de uma maneira mais tranquila, se adaptando às situações. Ele teve que se adaptar a muitas situações por conta do casamento com a Elizabeth e a diligência dos filhos, né, a organização familiar e toda cerceada, né, gerenciada por pessoas inclusive de fora, né, que era o staff da rainha. E é interessante quando a gente vê esse Sol, porque é um Sol-Marte na entrada da casa 6, que é a casa do cotidiano, que é aquilo que faz todo dia. Então, ele que gostaria de ter uma vida diária tranquila, gostosa, light, ele acabou tendo isso tudo com uma certa dureza. E a gente vê isso pela presença de Plutão na sexta casa, né? É um Plutão Mercúrio, né, em Câncer. Então, o Plutão rege a 10, né? Vamos lembrar, né? Plutão rege a 10 e Marte também. Estão ambos na casa do serviço, que é a casa 6, tá? Então, é muito interessante que o projeto de vida, que é como eu gosto de trabalhar mapa, o projeto de vida, né, do príncipe Philip já mostrava essa determinação. Era uma tarefa de servir o mais tranquilamente possível, o mais adaptável possível, tá? Inclusive nas crises, nas dificuldades, né? A vida, né, do palácio, porque de certa maneira, né, ele acaba virando parte, né, do funcionamento, né, da vida da rainha. Isso é muito bacana, muito bonito, mostra que foi difícil, mas que ele conseguiu. Fácil, não, claro, com alguns momentos de rebeldia. Ele tem Urano na casa 2, ele acredita em liberdade, né? Então, um espírito um tanto indômito e um Vênus em Touro na cúspide da quarta casa. Então, gosta de conforto, de chegar em casa, tá tranquilo, uma comida boa. E eu não sei se ele se sentiu assim, tendo que viver aquele ritual, né, inclusive de horário, né, do palácio. Mas a gente vai olhar o da rainha, né, que está ainda conosco, e eles têm todos dois Lua e Leão. Isso é interessante. E na sétima casa, que é a casa do casamento. Então, também casamento para ambos tem um certo peso. Claro, se eles têm o mesmo ascendente, a casa 7 também é igual em Câncer. Então, a Lua manda nesse casamento. E é uma Lua leonina, tá? Então, é uma situação de brilho. É um casamento que tem que trazer um certo brilho, certa colocação, e o outro é o comandante. E aí é muito bonito, porque é como se ele fosse o comandante do casamento no mapa da rainha e ela comandante do casamento no mapa dele. Muito, muito interessante, essas luas se combinam muito bem, né? A gente pode dizer que pela casa e pelo signo elas estão, inclusive, em conjunção, e Netuno está nesse meio, porque ambos têm Netuno e Leão na casa 7.
E Netuno, todo mundo sabe, que estuda um pouco de astrologia, que romantiza as coisas, que tem uma expectativa às vezes ilusória das situações. E eu acredito que isso aconteceu em ambos os casos, também no caso da Rainha Elizabeth, né? Então, ela teve um comprometimento de vida muito mais difícil, porque o meio do céu dela, né, como eu já falei em Escorpião, manda para 6 sim. Então ela também tem ali um Plutão em Câncer na 6ª casa astrológica, casa do trabalho, casa do cotidiano, que transformou, ela foi obrigada a aceitar uma série de coisas que não estavam naquilo que ela gostaria como pessoa, tá? Mas o Marte está na 1ª casa. Então, entendendo que o cargo dela exigia também uma presença. E a gente fala muito, né, da roupa da rainha, das cores, do tipo, do layout que ela muito cedo adotou, um layout até meio severo. Então, está ali. Ela precisava colocar, através do seu aspecto físico, né, em termos de vestuário, corte de cabelo e essa coisa toda, a postura da rainha. Porque nos nossos tempos, rainha não anda com aqueles vestidões e coroa, né? Mas ela ainda era rainha. É ainda, né? Então, havia que ter um diferencial, certo? Então, esse diferencial, esse Marte conjunção Júpiter na 1ª casa. Então, também tem algo de inovador, revolucionário, né? Veja bem, algo que ela pôde trazer, né, para a população inglesa. Ela viveu a Segunda Guerra, né? Ela esteve ali, nesse momento, né, tendo que participando ainda muito jovem, né, de todo essa dureza que foi a Segunda Guerra, né? A Inglaterra estava no meio dessa situação. Então, ela teve que se enrijecer. E isso no mapa dela é muito claro. O Saturno tem uma dificuldade, uma quadratura com esse Marte Júpiter da 1ª casa. Ele rege o mapa, como rege o mapa do Philip, né? E mostra também uma tensão com Netuno, uma quadratura com Netuno. Quer dizer, as estruturas eram minadas, facilmente minadas. E isso pode ter dado, nesse momento, alguma dificuldade na relação dela com o Philip. Tá? Não sei bem o que foi, eu acho que não dá pra gente se basear só num seriado, né? Então não vamos tirar isso da nossa questão. O fato é que a Elizabeth muito cedo teve que assumir o cargo, né? E também muito cedo teve que enfrentar as dificuldades que a vida, enquanto rainha, lhe trouxe, né? Ela tem um Vênus em peixes, muito sensível, uma sensibilidade feminina bastante ampliada, né? Com uma fortaleza, que é o trígono com Plutão, né? Então tem aí um poder, uma força emocional, porque também tinha que se segurar nisso, ela tinha que ter como eu diria, ela teria que ter um lastro, né? Para que esse emocional não sucumbisse. Ela teve, esse mapa dela é muito bom, né? E a casa 2, porque isso está na 1, Marte, Júpiter e Vênus na 1ª casa, começando em Capricórnio e terminando já em Peixes, porque Aquário e Leão estão interceptados no mapa da rainha, assim como estão interceptados o signo de Áries e Libra. Isso também é muito interessante, porque os mapas do norte têm algumas interceptações em geral, por força, como eu falei, se a gente usar o sistema de Plácidos para fazer a divisão de casas, tá? Só que no mapa dela tem 2 interceptações. Então, 2 eixos não tem aquele funcionamento tão claro em cada âmbito. Um deles é no âmbito da 1ª casa. Então, a 1ª casa do mapa da rainha tem Aquário interceptado,
que é um signo de revolução, de inovação, de liberdade, de igualdade. Aliás, a Rainha Elizabeth teve que enfrentar várias aberturas no tempo dela, né? Inclusive a separação do Charles com a Diana, né? Foi afinal um divórcio numa família real tradicional. Isso foi bastante difícil, né? Para ela foi mais claro do que para o Charles, desculpe, para o Philip. O Philip, apesar de achar que liberdade era algo que você devia ter, ele pensava diferente, tá? Ele achava que nesses momentos você vive as suas crises sozinho, lá por sua conta, faz o que você quer, mas não mexe com a estrutura. Ele não mexeria com a estrutura. Eu tenho certeza, pelo mapa dele, que ele seria bem contra toda a postura e toda a situação que acabou acontecendo no casamento do filho, né? Mas não foi o caso da Elizabeth. Ela não gostou, claro, é óbvio, mas o sol dela, quer dizer, o brilho pessoal, o ego dela não ficou envolvido, porque é um sol que não interage com nenhum outro planeta, é um sol de casa 4 em Touro, ponto. E o regente desse sol é um Vênus em Peixes. Então há uma sensibilidade, há um lado dela que fica dolorido e que não só se compadece, quanto consegue compreender o outro, né? Então isso foi muito bonito no mapa dela e acredito que isso fez muita diferença também na situação. Agora, o Charles, né, fruto desse casamento, né, o rapaz que trouxe aí uma série de conflitos por conta da sua vida afetiva, era um escorpião, né? E um sol escorpião é muito intenso quando é apaixonado, né? E um escorpião de casa 5. Isso é um dado importante, porque a quinta casa, que é a casa da expressão do nosso eu, do nosso amor, da nossa identidade, estava regida por escorpião. E aí nós temos um Plutão de casa 1 em Leão, ascendente Leão do Charles, ele foi vilipendiado. Porque, veja bem, ele teve que estudar numa escola onde ele não se sentia preparado, ele não era uma pessoa de muitas atividades físicas, ele gostava, embora ele tenha um Marte em Sagitário, ele devia gostar muito de cavalgar, e eu acho que isso foi uma coisa, inclusive o esporte que ele mais, eu acho que gostou, foi justamente a cavalo, né? O polo, né? Se eu não me engano. Mas, veja bem, isso é na área do prazer, né? Ele gostava de viajar, com certeza, uma pessoa gostava de estudar, de conhecer mais coisas, de conversas mais, né? de relações que trouxessem algo a mais, né? Mas ele era uma pessoa com uma certa sensibilidade, tá? O Netuno está junto do Vênus, né? Então, Vênus, que rege aqui a quarta casa dele, dentro da própria quarta casa, quer dizer, na casa de família, ele se apresentava muito sensível, que era um Vênus-Netuno, apesar de ser em Libra, apesar de aparentemente ser racional. Então não é que ele não fosse racional, não é que ele não usasse a lógica, só que as emoções, a sensibilidade, ele tem Mercúrio em Escorpião também, então a mente funciona através, né, ele pensa através dos seus próprios sentimentos, aqueles que estão mais guardados, né? Não foi uma vida fácil, porque Capricórnio na casa 6, quer dizer, onde o pai e a mãe tem o ascendente, ele tem a casa 6, que é a casa do cotidiano duro, cotidiano cheio de exigências, né? Cheio de valores antiquados, com regras, com disciplina. O Saturno está na casa 2 em Virgem, né? Casa 2 é a casa dos valores. E começa em Leão. Então ele é Leão de ascendente, tem valores leoninos. O que é Leão? Identidade, brilho próprio. E isso foi uma coisa que não lhe foi dado, né?
O Sol em Escorpião dele tem uma quadratura de Plutão, desse Plutão de 1, e ele teve que ir se transformando e guardando provavelmente muitas mágoas. Creio, não sei como está hoje, a gente não conhece esses personagens por dentro, mas creio que muita coisa está arquivada aí na alma desse nosso irmão em Cristo, né? Um irmão espiritual, e ele vai, se ele não conseguiu trabalhar até agora, um dia vai ter que trabalhar. Acho que a grande satisfação que ele pode ter tido nisso tudo é ter conseguido casar, depois de tantas tragédias, com a Camila, né? E isso trouxe para ele certamente aquilo que ele precisava, né? Quanto mais não fosse, naquela altura, por uma questão de orgulho, porque esse rapaz é bem orgulhoso. Anda às vezes com a cabeça baixa, a postura não é de quem tem orgulho, porque já teve que passar por muitas dificuldades. Mas o orgulho está aqui. A sensualidade, né? A necessidade de expandir o seu Marte, que é um Marte Sagitário com conjunção de Júpiter, tem a ver também com a parte sensual e sexual, né? E o sentimento de que todos os demais, os amigos, o povo, todo mundo tem liberdade menos ele. Esse Urano oposto trouxe sempre essa característica, né? Todos têm direito menos eu. E o meio do céu do Charles é ariano. Então ele tinha que chegar a uma individualidade, a uma experiência de vida própria dele, Charles. Não sei se chegou, não conhecemos a vida deles a fundo, não sou uma pessoa ligada em história para ficar sabendo as histórias do palácio todas, né? Mas me parece que talvez, né, talvez agora com mais idade, né, ele tenha conseguido um pouco ser ele mesmo. Não sei se chegou a poder realizar isso, né? Penso que esse Vênus-Netuno, que no mapa dele tem força, porque tem uma ligação boa com Plutão e Marte, que regem, né, o Sol dele, porque rege Escorpião. Então, eu acredito que, pelo menos na área afetiva, né, na questão da mulher que ele quis, que ele sonhou, que ele idealizou, ele se satisfez, né, casando com a Camila. Mas muitos perrengues, muitas dificuldades e provavelmente ainda muitas dores. Na relação com a mãe, eu vejo uma relação em que ele percebia a autoridade e as obrigações da mãe. Então, eu diria que ele entendeu a mãe, por mais doloroso que foi, às vezes, vê-la cumprir com aquilo que ele não queria, mas eu diria que sim. Já a figura paterna para ele teve uma posição de poder que não foi bom, foi uma disputa interna, né? Quer dizer, um lado dele que queria ser poderoso também. E o pai tinha uma influência bastante grande, né? Junto à esposa, porque o mapa deles se combina bastante bem. Então, é o que eu queria colocar para vocês. Não vamos fazer uma tarefa profunda, porque na realidade isso não nos cabe, né? Eu não posso ler o mapa de um indivíduo sem ele estar na minha frente. Eu estou lendo só o mapa das figuras públicas. Todo o resto que eu possa ver aqui não é lícito que eu coloque na mídia. Quando eu leio um mapa, desde que o indivíduo seja maior de idade, eu leio um mapa para esse indivíduo. Se ele quiser mostrar alguém, é um direito dele, mas eu não vou ficar chamando alguém para contar, né? Então, mapas de crianças e até adolescentes até os 18 anos, eu, claro, reporto aos pais se houver alguma coisa muito séria que é preciso que eles saibam. Senão, também não reporto nada. É uma ética, né, que eu acho que todos os astrólogos têm, ou acredito que sim, porque a gente aprende que está revelando o sujeito para ele mesmo, então não pode revelar para o vizinho. Então, meus queridos, inscrevam-se no canal,
Deem o seu like, toquem o sininho. Um abraço a todos.